Olá, queridos! A gente teve agora o aniversário de 21 anos da morte do George Harrison e eu achei que eu deveria falar alguma coisa, que eu deveria contar alguma coisa para vocês. Então eu fiquei guardando para fazer um vídeo melhor, né? Então eu acabei deparando ontem, de madrugada, eu acabei me deparando com o texto do Klaus Voormann. Então eu vou fazer aqui agora uma homenagem ao George. Eu vou ler o texto, né? Mas durante a leitura eu vou deixar fotos do George e da história da vida dele para poder ir ilustrando o vídeo, né? É um texto muito bonito, um texto muito emocionante que conta os últimos momentos do Klaus Voormann com o George e joga uma luz numa época muito triste para todos nós, uma época muito triste para Olivia e para o Danny, mas que o Klaus ele narra de uma forma muito bonita, muito bacana. Então eu achei melhor que, ao invés de eu contar a minha versão do que eu li, eu achei melhor contar na íntegra esse testemunho do Klaus Voormann, que foi um grande amigo dos Beatles desde a época de Hamburgo. Então eu vou contar para vocês, tá bom? Então vocês não vão ver essa minha carinha linda, né? Mas é em homenagem ao George, tudo pelo George. Mas é em homenagem ao George e eu achei que, da mesma forma que eu fiquei tão emocionado com as palavras dele, eu quis trazer isso para vocês. Eu vou deixar embaixo, nos comentários, eu vou tentar deixar o texto original para quem quiser ler em inglês. Eu fiz uma rápida tradução aqui, só para poder contar para vocês. Meu nome é João Moura, esse é a Beatles School e vamos lá. Acima da minha mesa há uma foto pendurada em um quadro de anúncios. Tirei alguns meses antes de sua morte, quando visitei ele e Olivia em Friar Park. Fiz uma exposição na Inglaterra e aproveitei para visitar novamente meu bom e velho amigo. Ainda me lembro bem de como ele ficou irritado comigo quando cliquei na câmera sem avisá-lo. Ah não, Klaus, pare com isso. E, em retribuição, ele olhou para a câmera com raiva. Na época eu não fazia ideia de que ele tinha apenas alguns meses de vida. Mas olhando a foto agora com mais atenção, tenho certeza que George já sabia, a essa altura, que a ampulheta da vida não tinha muitos grãos de areia sobrando para ele. Curvado, ele se senta em seu pequeno veículo parecido com um carrinho de golfe e parece triste e muito perdido. Toda vez que vejo essa foto, luto contra as lágrimas. O olhar de George me atinge bem no coração. Então eu acaricio sua bochecha com meus dedos e daria tanto para desfazer sua morte. Naquela época, ele dirigia pelo parque comigo no pequeno veículo, mostrando-me todas as mudanças que ele havia feito pessoalmente. George era um jardineiro apaixonado. Ele e Olivia, às vezes, trabalhavam durante dias plantando uma árvore aqui, um arbusto ali. Ele já estava com dificuldade para respirar. Depois de uma curta distância, ele já estava ofegante como um velho avô. Seus pulmões foram seriamente afetados, mas isso não o impediu de me mostrar o parque com muito orgulho. Cada arbusto, cada lagoa, as grandes árvores. Sim, o parque era muito bonito de se ver. O pequeno jardim do Éden, um retiro espiritual, o orgulho e a alegria de George. E ele era muito sério e considerado com sua saúde, ou melhor, com a sua doença. O olhar triste em seu rosto na fotografia é enganoso. Mesmo a essa altura, ele ainda sorria e fazia piadas, de modo que passávamos a maior parte do tempo rindo. Eu sabia o quanto George amava o parque, mas naquele momento eu realmente senti que ele havia formado um vínculo especial com ele. O parque sempre teve um ar de sonho e fantasia, mas enquanto eu dirigia pelo caminho com George naquele carrinho, passando pelos lagos, as pequenas pontes, templos e estátuas, eu realmente me senti em outro mundo. Foi uma sensação inacreditável que tive que trazer para o papel imediatamente, na forma de muitos desenhos que coloquei em um caderninho nepalês cheio de papel feito à mão. Queria dá-lo ao George e Olivia no Natal, sem suspeitar que ele não estaria lá para o Natal. Depois de nossa pequena expedição pelo jardim, ficamos sentados juntos por um longo tempo e ele queria saber como estava a minha família. Ele sempre perguntava sobre eles. Era importante para ele saber se estava tudo bem. O que Cristina está fazendo? Ela ainda tem a sua organização de ajuda para os Sioux? George sabia dos problemas dos americanos nativos nos Estados Unidos. O irmão de Olivia trabalhava como professor para os navarros e ambos sabiam das condições catastróficas das reservas indígenas. Sim, parece ser algo que é um destino em sua vida. George concordou. Sim, isso acontece com algumas pessoas, Klaus. Elas não podem fazer mais nada. Na verdade, cada um de nós tem um papel a cumprir nesse planeta. Mas poucos sabem disso.
A maioria pensa que estamos aqui apenas para ganhar muito dinheiro rapidamente e para andar do lado ensolarado da rua. O que Cristina está fazendo certamente não é fácil, mas é admirável. De onde vem o dinheiro para o trabalho do projeto? Eu sempre me surpreendi com a profundidade com que George mergulhava em um assunto quando estava interessado nele. Contei a ele sobre os problemas momentâneos em conseguir dinheiro suficiente e que Cristina queria ir para as reservas em 4 semanas com uma equipe de especialistas para construir outro prédio para os jovens. Eu disse a ele que os índios cultivavam algumas ervas. O George deu uma gargalhada e disse: "Você não quer dizer do tipo que a gente fuma, não é?" Ele sabia exatamente o que eu quis dizer, esse tipo. Conversamos sobre o quanto se pode ganhar com esse material ecológico, roupas, materiais de construção, papel. Quando contei a ele a história de como o FBI ceifara os campos alguns dias antes da colheita do verão anterior, ele não acreditou. Isso é impossível. Eu pensei que as reservas não estavam conectadas a eles. A DEA e o FBI não deveriam estar destruindo nada. Coisas injustas poderiam deixar George completamente louco. Sim, e é por isso que ela quer esse prédio. Na Alemanha, perto de Karlsruhe, existe uma empresa que fabrica tapetes de haxixe acabados. Eles doariam todo o material, mas a organização está sem dinheiro para o transporte. Quanto? Perguntou George. A gente tem uma oferta de uma empresa de mudança, cerca de $5.000. É muito dinheiro, mas tem um valor simbólico para os índios, para mostrar o que seria possível se a roça deles fosse deixada em paz. George disse: "Ligue para a Cristina, ela deveria me enviar a oferta por fax. Tem alguns bons contatos com empresas de mudanças aqui na Inglaterra. Talvez eu possa ajudá-la e conseguir uma oferta melhor." Eu liguei imediatamente para a Cristina e ela ficou, é claro, exultante. Qualquer oferta mais barata seria mais do que bem-vinda. Quando eu cheguei em casa, Cristina já me cumprimentou com um enorme sorriso no rosto. O que tinha acontecido? Cristina havia, conforme discutido, enviado por fax a oferta para o George. 2 horas depois, seu assistente ligou com um pedido para ser enviado para o número de conta bancária da organização Lakota Village Fund, que era da Cristina. George quer pagar pelos custos de envio, mas ele só queria encontrar um serviço de mudança mais barato para a gente. Cristina ficou sem palavras. Eu não sei nada sobre isso. Ele me disse para enviar dinheiro para o frete imediatamente. Boa sorte, Cristina. Bem, esse era o George. E não só ele. É assim que todos os 4 integrantes dos Beatles foram. Eles ajudam e apoiam causas que o público nunca conhecerá. Apenas algumas semanas depois, George ligou novamente. Ele estava em Galway, mas desta vez não em um hotel, mas na casa do seu amigo, o piloto Gerhard Berger. Eu estava muito preocupado porque havia muitos relatos sobre sua saúde precária na imprensa. Eu sabia que ele passava muito tempo na Suíça, em um especialista, mas ninguém conseguia me dizer o que o meu amigo estava passando. Sua ligação me aliviou porque era a mesma voz de sempre, cheia de típicos comentários secos e bem-humorados. Então eu dirigi para a Áustria novamente, mas dessa vez com uma sensação estranha no estômago. O que eu poderia esperar em Galway? Havia um trecho relativamente longo subindo uma pequena estrada de montanha até chegar a uma típica casa em estilo pseudo-alpino. Fui trazido para dentro de casa por um empregado. Olivia estava trabalhando em um computador. Quando ela me viu, ela veio em minha direção. Ela parecia triste. Me pediu para acompanhá-la até o terraço. Foi um dia maravilhoso de sol e calor, e tínhamos uma bela vista enorme do Wilder Kaiser, que era uma montanha bem na frente de nossos olhos. Olivia tentou me preparar para tudo com delicadeza. Esperamos por mais de 1 hora por George. Ele saiu de casa e estava com um chapéu na cabeça. Seu rosto e corpo pareciam inchados. O resultado de todas essas terapias. Seu riso e olhos brilhantes não faziam você pensar em um homem muito doente. Ele se sentou ao meu lado e eu evitei a famosa "como vai você?". Não era necessário se perguntar. Ele começou a falar sobre sua saúde sem qualquer aviso. "Não é tão ruim assim quanto parece, Klaus. Eu estou bem. Os médicos disseram que está tudo bem e que agora a doença vai sair fora. Acredite em mim, exceto que eu acho que devo mudar de cabeleireiro." Rindo, ele tirou o chapéu e exibiu a cabeça, que estava coberta apenas por algumas mechas de cabelo de diferentes comprimentos. "Que tipo de câmera é essa que você tem aí? Acho que tem a mesma, deixe-me ver." Como se não tivesse notado minha falta de palavras, George continuou falando e tirou a câmera digital da minha mão, que eu havia comprado algumas semanas antes em Londres. Conversamos sobre isso por um tempo e George me mostrou alguns truques sobre o que se poderia fazer com esse tipo de câmera. George não era apenas um excelente piloto, ele também era dedicado às corridas de carro. Ele tinha muitos amigos na cena, mas ele não suportava Michael Schumacher. Ele sempre reclamava na televisão quando Schumacher participava de uma corrida. Bem, nesse dia, nós assistimos uma corrida de Fórmula 1 na casa de Gerhard Berger. "Tira ele da pista!" George gritava toda vez que Schumacher passava por um de seus colegas. Sempre me diverti com isso. George, geralmente quieto e pacífico com Fórmula 1, e especialmente Schumacher, ele ficava furioso.
Nada poderia afastá-lo da tela da televisão. Ele mal ergueu os olhos quando acidentalmente eu derrubei um enorme vaso de flores e inundei a sala de estar de Gerhard Berger. Quanto mais tempo eu passava com George naquela tarde, mais ele me convencia de que estava melhorando. Ele tinha grandes planos, queria fazer algumas mudanças necessárias na Apple. Me irrita ver como todo mundo ganha dinheiro com a nossa imagem e não conseguimos montar um conceito de merchandising decente. Eu sabia o que ele queria dizer. O assunto merchandising tinha sido um problema desde a época de Brian Epstein. Ele subestimou isso naquela época. Depois de algumas horas, nós nos sentimos à vontade para dar um passeio. Caminhamos pelos campos em volta das montanhas, mas George só conseguia andar bem devagar. Tivemos que parar várias vezes. Sua respiração tensa revelou que ele estava muito fraco para isso, mas queríamos continuar. Ou ele apenas fingiu ser um homem que estava carregado de energia. Seu convite foi seu adeus secreto para mim. Ele queria ter boas horas comigo, rir, planejar e me dar conselhos para o futuro. Quando você vai finalmente escrever seu livro, Klaus? Você experimentou tanto, você viu tudo. Todo idiota que apenas apertou nossas mãos sente a necessidade de escrever um livro sobre nós. Por que você não, Klaus? Então eu respondi, porque todo idiota faz isso, seria como uma traição para mim. Todos diziam, claro, agora vem um Klaus Woman também. George me olhou incrédulo. Não fale besteira, Klaus, você não precisa escrever sobre o tamanho do meu pau. De qualquer forma, o que você acha que nós fizemos? Ou todas as pessoas na Apple? O Neil, por exemplo. Há tantas pessoas que ganham dinheiro com o mito dos Beatles. É por isso que me incomoda que não possamos finalmente organizar nosso conceito de merchandising. George estava respirando como uma locomotiva. E tivemos que sentar no campo novamente. Sabe, Klaus, a morte não é tão especial assim, nem boa nem ruim. É apenas um veículo para nos levar ao próximo passo ou nível. Ele falava da morte como os outros falam de comida e bebida. Já estou aqui há bastante tempo, o que mais eu quero? Eu levei uma vida privilegiada, eu praticamente experimentei tudo o que se pode experimentar. Se eu for chamado agora, então é a hora certa. Acredite em mim, não estou com medo. Enquanto ele falava sobre isso, nós dois olhamos para as nuvens passando por nós, nesse céu lindo azul. O clima era pacífico e também um pouco feliz. Voltamos devagar e ele me contou sobre sua casa recém-comprada na Suíça e o pequeno estúdio que poderia trabalhar. De volta a casa, nós dois esperávamos uma xícara do bom e velho chá inglês. Venha, ele disse, e depois de um tempo vou te mostrar minha mais nova produção de vídeo. Ele colocou uma fita no gravador de vídeo e sorriu descaradamente. Foi inacreditável. George havia se filmado vesgo, careca e com um dente faltando. Ele cantou para a câmera. Como é ser uma das pessoas bonitas, rimos até chorar. Ouvimos as canções de George Formby até tarde da noite, e quando estávamos com fome mais tarde naquela noite, fomos para a cozinha, onde ele fez sanduíches de queijo e cada um de nós tomou uma xícara de chá. Se eu soubesse que essas seriam as últimas vezes com George, eu não teria ido para a cama, mas teria ficado acordado a noite inteira, toda ao seu lado. Mas George não queria que eu soubesse. Ele me deixou partir acreditando que estava curado e que havia grandes coisas reservadas para nós como amigos. Em outubro ouviu-se na mídia que ele havia sido internado em uma clínica, que os médicos não tinham muita esperança e assim por diante. Eu não queria acreditar. Falei sobre todas as suas ideias e que ele queria gravar um novo LP. Hoje sei que me convenci disso. Eu queria impedir com todas as minhas forças que meu querido amigo não estivesse morrendo. No início de novembro, tentei entrar em contato com Olivia e enviei um e-mail. Sua resposta confirmou que George estava em uma clínica especial. Ele estava muito fraco, mas eles não perdiam as esperanças. De repente, o telefone estava sempre tocando. Editores e jornalistas queriam conseguir entrevistas comigo caso George morresse. Eu me senti horrível e não conseguia entender essa atitude. Meu pequeno George estava morrendo, eles estavam tentando conseguir pessoas adequadas para seus elogios finais. Não atendi mais o telefone e me escondi no porão para tocar piano por horas. Cristina manteve todos afastados, com sucesso. No dia 29 de novembro aconteceu. O editor da ZDF nos ligou e depois de receber a notícia pelo Ticker. Para mim foi um dos piores momentos da minha vida. A morte de John me atingiu muito forte, mas o George, a notícia de sua morte me chocou. Eu não queria falar com nenhum jornalista sobre isso, nem por telefone, nem nenhum programa de TV. Durante dias eu fui bombardeado com telefonemas, mas não conseguia dizer nada. Apenas uma quantidade mínima respeitava meus sentimentos e compreendia. Alguns eram sem tato, isso doía tanto, não por minha causa, mas por causa do George. Em meados de dezembro chegou um pacote da Califórnia. O endereço do remetente era o escritório de Olivia. Foi um ótimo presente de Natal e o último cartão de Natal de George e Olivia, mesmo que ele havia organizado antes de sua morte. Mostrava um anjo com uma flor de lótus na mão e as palavras amor e paz. No primeiro verão, após a morte de George, Danny e Olivia convidaram amigos muito íntimos para uma pequena cerimônia para George.
Foi um evento muito emotivo, muito positivo e muito delicado, completamente sem a imprensa e toda a atenção habitual. Lá, a pequena gangue do George se reuniu. Eric, Paul, George Martin, sua primeira esposa Patty, Astrid, Ringo, os seus irmãos Harry, Neil e também Joan, que já trabalhava em Friar Park antes mesmo de George comprá-la. E novamente o fascínio deste parque foi sentido. O clima permitiu que o evento acontecesse no jardim. Pequenas velas acesas flutuavam no lago e no final Danny tocou uma música que era a guitarra de George, que apareceria no seu novo LP. Era uma peça instrumental, faltava a voz do George, mas ele ainda estava lá em sua guitarra. Enquanto a guitarra, típica de George, flutuava silenciosamente pelo parque, os visitantes caminharam quase meditativamente, cada um para um lado, como se uma despedida de cada um fosse de seu próprio jeito. Ninguém falava e muitos deixaram rolar suas lágrimas. Eu também. Ah, meu George, que saudades de você. Pois é, meus queridos, eu queria compartilhar esse texto com vocês. Eu achei legal lê-lo, apesar da minha voz ainda estar um pouco ruim, porque eu peguei Covid novamente na minha vinda de Porto Alegre para Belo Horizonte. Mas eu tô bem, graças a Deus, eu tô ótimo. Então desculpa a minha voz um tanto quanto é de emoção também, porque o George, as pessoas sempre me perguntam qual que é o meu Beatle predileto. Eu sempre gosto de citar Mal Evans, porque quando ele era perguntado sobre isso, ele falava, foi o último com quem eu estive, né? Eu nunca estive com nenhum dos Beatles, dos meus 4 meninos, mas eu sempre tive um carinho absurdo pelo John, pela forma como ele morreu e também pela idade com que ele morreu. Mas o George foi, talvez, o primeiro Beatle que eu vi a morte sendo um Beatlemaníaco. E isso, logicamente, deixou a gente muito triste. E quando um dos Beatles morre, eu tenho certeza absoluta que nós, Beatlemaníacos, cada um do seu jeito, a gente se sente extremamente solitário. Parece que a gente perdeu um grande amigo, né? Mas eu acredito que o George hoje, ele sabe quão importante ele era para todos nós. Meus queridos, é isso aí. Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Um abração.